O Piauí está liderando o número de casos da síndrome de Guillain-Barré no Nordeste. A síndrome de Guillain-Barré é uma doença autoimune que pode causar paralisia em músculos e membros do paciente. A produção do Notícia da Manhã foi pesquisar. Em alguns sites, informações oficiais do Ministério da Saúde confirmou que a doença, em 2015, verificada proporcionalmente ao número de habitantes, coloca o Piauí em situação de destaque. Nesse primeiro mapa, vamos voltar ao primeiro mapa, a gente vê o número de casos que são registrados e que foram verificados. Não é nesse mapa, o outro mapa que nós temos, no primeiro, que mostra o número de casos absolutos. Está aqui, olha só. Foram registrados no estado do Piauí 30 casos nesse primeiro semestre. Em outros estados do Nordeste, que nós pesquisamos, no Maranhão, 14 casos, no estado do Ceará, 10 casos, na Paraíba, apenas 6, em Pernambuco, 64, na Bahia, 50 casos. O detalhe é que em estados como Bahia e Pernambuco, que superaram aí o número de casos do Piauí, nós temos mais habitantes, mais pessoas, muito mais pessoas. No Piauí nós temos cerca de 3,5 milhões de pessoas morando, na Bahia nós temos cerca de 15 milhões de pessoas. Então, proporcionalmente ao número de habitantes, o Piauí se destaca com essa quantidade de casos. Agora sim, a gente vai para aquele mapa da incidência do primeiro semestre de 2015, o percentual de casos para cada grupo de 100 mil habitantes, quando a gente coloca a proporção do número de pessoas que moram no local e do número de pessoas que adquiriram a doença, de casos confirmados, aí sim o Piauí vai lá para frente. Olha só, no Maranhão nós temos 0,21 casos para cada 100 mil habitantes, no Ceará 0,12, na Paraíba 0,15, em Pernambuco 0,69, na Bahia, que são casos que preocupam muito as autoridades, a gente tem acompanhado 0,33 e no Piauí 0,93 casos. Os casos da síndrome de Guillain-Barré podem ter alguma relação com os casos de Zika, chikungunya e também dengue, que já foram registrados aqui em Teresina e no Piauí. Mas, segundo a Fundação Municipal de Saúde, não há motivos para alarde na população. Existem, inclusive, alguns pontos positivos, como vai explicar agora o repórter Egídio Brito. Bom dia, Egídio. Oi, Nádia, bom dia a você, bom dia a todo mundo que acompanha o Notícia da Manhã. Pois é, apesar do Piauí registrar a maior incidência de casos, parece que o estado também avançou quanto ao tratamento. Quem vai conversar conosco sobre isso é o Dr. Marcelo Adriano, ele que é neurologista e faz parte da equipe lá de epidemiologia da Fundação Municipal de Saúde. Além do tratamento, que outros aspectos podem ser positivos para nós aqui do Piauí com relação a essa síndrome? Bom dia. Bom dia a todos. Então, esse dado que você colocou é verdade. O estado do Piauí registra proporcionalmente o maior número de casos da doença, considerando-se a população do estado. Agora, alguns fatores explicam essa maior incidência. Talvez, na realidade, o estado não registre o maior número de casos verdadeiramente, mas sim, ele registra melhor esses casos. Por quê? Porque enquanto a maior parte dos estados começaram a tabular, a registrar esses casos, agora, a partir dessa onda de viroses, o estado do Piauí já faz isso desde 2013. Então, é natural que nós tenhamos um sistema mais sensível para detectar esses casos. Há um monitoramento, seria isso? Há um monitoramento. E esse monitoramento foi reforçado o ano passado, a partir do diagnóstico do primeiro caso de febre do Nilo Ocidental no país, já que a síndrome de Guillain-Barré é uma das manifestações da febre do Nilo. Então, desde agosto do ano passado, todos os casos de síndrome de Guillain-Barré são investigados para a febre do Nilo e para outras viroses. Então, por isso, a gente termina registrando muitos casos. Ok. Com relação ao tratamento, as pessoas podem usufruir do tratamento facilmente? Como é que faz para ter o diagnóstico? É uma doença complexa que precisa da atenção terciária. Dentro de Teresina, os hospitais que da rede pública que têm a capacidade para atender esses pacientes são o Hospital de Urgências de Teresina, o Instituto de Doenças Tropicais Natan Portela, o Hospital Getúlio Vargas e o Hospital Universitário. E a rede privada também tem a sua contribuição. Apesar desse monitoramento, o senhor acredita que o número de casos pode aumentar aqui no estado do Piauí? O que a gente tem observado é que parece que o pico do número de casos já foi alcançado. E isso acompanha um pouco a redução também das chuvas, a proliferação dos criadores de mosquito e a transmissão das viroses transmitidas por mosquito. É claro que nós continuamos ainda com as viroses respiratórias, as outras viroses, mas parece que os casos relacionados à virose febril, por dengue e essas outras descritas, tendem a uma redução. Para que não haja transtornos, enfim, as pessoas não precisem passar por isso,
Fica a prevenção. Fica a prevenção. Depois que você adquiriu a virose, não há mais nenhuma medida preventiva que você possa fazer para evitar que haja um erro raro do seu sistema imunológico, que em vez de eliminar o vírus, ele queira lesar os seus próprios nervos. Então você tem que tentar evitar a virose. Muito bem, muito obrigado ao Dr. Marcelo Adriano pelos esclarecimentos. Nádia Rodrigues, eu volto com você.